Vamos lá para o relato de hoje, que é este daqui, premonição de um crime. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Deixa eu só deixar mudo o microfone aqui. Me chamo fulana, mas pode me chamar de Beltrana, só para variar. Eu estava ouvindo uns relatos sobre sonhos e me lembrei de um que eu tive quando eu era criança, que me aterrorizou por anos, e só depois de muitos outros anos eu descobri o significado dele. Todos os nomes de pessoas, lugares, já tá tudo trocado, pode ler tranquilamente, ok. Eu tinha 7 ou 8 anos, não sei a idade exata, mas lembro de contar o sonho para minha professora, que foi a mesma do primeiro e no segundo ano. Então, não sei precisar o ano, mas foi em 88 ou 89. Hoje eu tenho 39 anos. O sonho era o seguinte. Esse sonho aconteceu num domingo ou num feriado, pois o meu pai estava em casa e o sonho foi com ele. Eu era mais velha, parecia ter uns 14 ou 15 anos no sonho. Minha casa era grande, numa chácara talvez, e tinha mais gente lá. Mas... eu não deixei mudo, achei que eu deixei, não deixei. Tinha mais gente lá, mas eu não sabia quem eram. Pareciam da família, mas eu estava ajudando minha mãe a arrumar a cozinha para preparar o almoço. Minha mãe estava com um ar preocupado, mas não falava nada. De repente, chega 3 homens em casa. Um deles parecia familiar e tinha cabelos claros e os olhos de um azul incrível. Mas eu não sabia de onde poderia conhecê-lo. Eles diziam que eram amigos do meu pai e vieram ajudar a cavar o poço. Minha mãe abriu um sorrisão e logo foi passar um café para os amigos. Eles sentaram-se à mesa, tomaram café, comeram pão, bolo e eu notei a cicatriz na testa do João. Curiosa, perguntei como havia acontecido e ele disse que quando criança levou um coice de um cavalo. Guardem essa informação. Pediram licença para poder ir para o fundo da casa onde o poço seria cavado. Minha mãe os levou até lá e voltou. Ana, eu me lembro do cheiro da comida. Eu lembro do cheiro da gordura de porco esquentando para fazer o feijão, do fígado acebolado. É tudo extremamente nítido na minha cabeça até hoje. Eu lembro até das cores dos armários, da mesa de madeira, do assoalho de madeira que estava com uma mancha de querosene bem embaixo da mesa. Voltando ao sonho. Minha mãe mandou que eu levasse água para os amigos. Levei e vi eles cavando o buraco. E aquilo me deu uma sensação ruim. Darei os nomes aqui de Paulo, André e João, que era aquele que me parecia familiar. Perguntei se o conhecia de algum lugar e ele respondeu que não. E imediatamente os outros 2 fecharam a cara. Pediram para deixar a garrafa num canto e para que eu não os incomodasse, que se precisassem de alguma coisa eles iriam até a casa. Voltei para casa e podia ouvi-los cavando. Às vezes chegava um pouco perto e ao ver aquele buraco eu tinha um aperto no peito. Perguntei para minha mãe se ela os conhecia. Ela disse que não, mas que o meu pai havia dito que ia arrumar uns amigos para ajudar a cavar o poço. Só achava estranho isso ser feito durante a semana e não no sábado, pois o pai estava trabalhando fora o dia todo e deixar todo o trabalho para os amigos não era certo, né? Não era justo. Bom, o dia passou e o pai chegou em casa. A janta estava pronta, só esperando por ele para ser servida. Ele chegou com mais uma pessoa, um jovem que julgo ser um parente. O pai estranhou a visita e eles esclareceram que o senhor Danilo o mandou para ajudar a cavar o poço. É isso? Bom, ele queria ir ver o trabalho que haviam feito, mas o Paulo disse para irem depois da janta, antes que ela esfriasse, pois estavam todos famintos depois de tanto trabalho, né? Sentamos todos à mesa, comemos, isso tudo no sonho, tá? Sentamos todos na mesa, comemos e eu estava como uma criança. Sentamos todos à mesa, comemos e eu estava com uma criança no colo. Eu não prestava atenção na conversa, mas de repente o clima ficou tenso.
Paulo se levantou e trancou a porta e sacou uma arma. E aí começou um tiroteio. André e João também começaram a atirar. Eu levantei e saí correndo com a criança no colo e consegui escapar. Deixaram o pai por último e o levaram até o buraco que abriram, que ficaram abrindo o dia todo. Aquilo era uma cova e jogaram ele lá dentro e mataram ele. Toma cuidado para não virar proibidão. Nessa hora eu acordei, fui desesperada até o quarto dos meus pais que ainda dormiam, contei o sonho em detalhes em meio ao choro. Eles me acalmaram, disseram que foi só um pesadelo, que nem poço a gente tinha para cavar. Fui me acalmando, mas não consegui voltar a dormir. Eu sentia um medo e uma angústia muito grande e por muito tempo fiquei com receio de que alguma coisa pudesse acontecer ao meu pai e à minha família. Anos se passaram e eu estava agora com 12 anos. Quase todo ano viajávamos para a casa da minha avó, que ficava no interior de outro estado. Era uma viagem longa, de umas 15 horas num ônibus. Dessa vez fomos eu, meus 2 irmãos e minha mãe. Meu pai iria 15 dias depois, pois mudaram as férias dele. Porém, dessa vez faríamos uma parada na capital, antes de seguir para o interior. Iríamos visitar o irmão mais velho da minha mãe. Minha mãe era a caçula de 6 filhos e única filha. Eu conhecia apenas 3 dos meus tios e iria conhecer mais um. Estava empolgada, achei que ficaríamos na casa dele, mas não, ficamos na casa do tio Zeca, que eu já conhecia. Almoçamos, descansamos e no dia seguinte, cedo, iríamos ver o meu tio. Eu não sabia nada sobre ele, apenas que ele era policial. Meu tio Zeca perguntou se a minha mãe tinha certeza que me levaria para conhecer o João e que aquele ambiente não era apropriado para uma criança. João? Eu não entendi. Então minha mãe me explicou que ele estava preso por algumas coisas erradas que ele havia feito, mas que estava na delegacia e não num presídio. Aí a curiosidade bateu, né? Perguntei o que ele havia feito, ao que minha mãe respondeu: escolhas erradas, e é isso só que você precisa saber. Não vai ficar perguntando nada pra ele, hein? Senão a gente se entende quando chegar em casa, viu? Eu respondi: tá bom, mas vai todo mundo? Ela disse que não, ia só eu, ela e o meu tio. Meus irmãos ficariam com a minha tia. Ok, só um minuto que eu preciso abrir a... Bom, vamos continuando aqui. Abri a porta, gente, porque eu tranquei o Matheus pra fora. Mas ele não chegou ainda. Bom, no dia seguinte, levantamos cedo e fomos. Durante o caminho todo, eu sentia um frio na barriga, uma sensação estranha, um medo. Comentei isso com a minha mãe e ela disse que era só ansiedade porque eu queria muito conhecer o meu tio. Chegamos na delegacia e reservaram uma sala pra gente. No dia eu não sabia, mas ele seria julgado em breve. Mas por ser um policial de alta patente, tinha muitas regalias. Peraí, esse daí é o Zeca, então. Meu tio Zeca perguntou à minha mãe se tinha... Ah, não. Ah, o João era o que estava preso, o Zeca era o outro, que levou. É isso? Então, ele tinha muitas regalias. Ele chegou na sala e eu estava tremendo. Ele cumprimentou meu tio e minha mãe, mas era um pouco estranho. Nem parecia que eles eram irmãos que não se viam há muito tempo, sabe? Era frio, como se aquela visita fosse assim, uma obrigação e não por desejo de reencontrar o irmão. Então ele veio me cumprimentar, percebeu que eu estava nervosa e tentou me acalmar. Foi quando reparei na cicatriz da testa dele. Aquilo veio como um soco no meu estômago e quase caí para trás. Perguntei como ele tinha feito aquela cicatriz. Tive até medo da resposta, mas ela veio como outro soco. Foi um coice de cavalo que eu tinha quando eu tinha sua idade. Ana, eu não tive mais reação nenhuma. O sonho de 4 ou 5 anos atrás voltou como uma bomba. Eu empalideci. Eu suava frio. Eles perceberam, perguntaram se eu estava bem. E eu disse que era o calor. Sempre tive pressão baixa no calor e naquele dia estava muito quente. Minha mãe percebeu que não era isso, mas não falou nada.
Ficamos lá por cerca de 1 hora, eu não falava nada, eu apenas respondia automaticamente o que me perguntavam. Eu não conseguia prestar atenção em nada na conversa. Nos despedimos e fomos embora. Eu não sabia nem o que estava sentindo aquela hora. No carro, minha mãe perguntou se eu estava bem, e eu, sem tirar os olhos da janela, respondi: lembra aquele sonho que eu tive quando eu era criança? Aquele pesadelo com o pai? Ela respondeu: mais ou menos, por quê? E aí eu disse: nada, é que eu lembrei dele. Ela falou mais algumas coisas, mas eu não ouvia mais. Eu fiquei pensando, remoendo e relembrando o sonho o dia todo. Meu tio, percebendo isso, veio conversar comigo. Contei sobre o sonho de anos atrás, com todos os detalhes, como se tivesse sonhado naquele dia. Ele não disse nada, mas era nítido que ele estava impressionado. E disse o que todos diziam: foi só um sonho. Perguntei de novo o que o meu tio fez para estar preso e ele não respondeu. Minha mãe pediu para que eu não falasse desse sonho para ninguém, mas não me dizia o porquê, e isso me deixava mais intrigada ainda. No dia seguinte, fomos para a casa da minha avó. Passamos quase 2 meses lá. Era uma chácara deliciosa, mas ainda estava encucada com esse meu tio. Perguntei ao meu primo, que na época tinha 16 ou 17 anos, se ele sabia por que o tio estava preso. Obviamente ele sabia, mas me deu aquela mesma resposta irritante. Se meteu em caminhos errados com pessoas erradas, e é isso que você precisa saber. Parecia uma resposta ensaiada, sabe? Aquilo me dava uma raiva e deu o assunto por encerrado. Assim que tive uma oportunidade, perguntei para o meu tio Carlos e, obtendo a mesma resposta, resolvi contar a ele sobre o meu sonho. Ele apenas ouviu, depois contou que o meu tio fez muito mal a muitas pessoas, que ele matou muita gente e que estava pagando por seus crimes. E isso foi tudo o que me contaram por anos. Os anos passaram. Me casei em 2001 e meu tio saiu da prisão. Ele queria ver a minha mãe. Ele ia se casar com uma mulher que evangelizava na cadeia, a quem ele atribuiu a sua salvação. Pois foi com ela que ele se abriu para Deus e se arrependeu de tudo de ruim que tinha feito na vida, e também a minha avó, que passou a vida toda orando por ele. Minha mãe dizia que ele era outro homem. Nessa época, eu já sabia de algumas histórias sobre esse tio. Ele judiou muito da minha mãe quando ela foi estudar na capital e morou na casa dele. A primeira esposa era tão ruim quanto ele. Enquanto ele estava na cadeia, ela desapareceu. Dizem que acabaram com ela por vingança também. Mas nunca a encontraram. Bom, dias depois, ele veio até minha casa. Em dado momento, quando estávamos sozinhos, contei sobre o sonho que tive quando era criança. Ele escutou e disse que sabia desse sonho, que os meus tios haviam contado para ele e que isso realmente aconteceu, mas em 1990, mas que eles não abriram cova nenhuma e foi por esse crime que ele foi condenado. Me contou como aconteceu e eu conseguia ver as cenas na minha cabeça. Disse que o crime estava sendo planejado há mais de 1 ano e depois que o meu tio contou sobre o sonho, ele ficou sem entender do porquê Deus mostraria isso para uma criança anos antes de acontecer. Seria isso? Depois que ele foi embora, resolvi pesquisar na internet e levei outro soco no estômago. Estava tudo lá. Alguns detalhes do sonho estavam errados, mas o contexto todo batia. Não direi aqui quais são. Vai que tem algum envolvido escutando, né? Meu tio ainda é vivo, mas quase não tenho contato com ele. Hoje ele vive feliz com a esposa e a família dela. E quase não tem contato com a nossa família e os filhos do primeiro casamento. Quase não tem contato com a nossa família e os filhos do primeiro casamento o renegam até hoje. Espero que ele tenha se arrependido de coração de tudo que fez. Até hoje, isso me intriga bastante. Obrigada por ler meu relato, Ana. Beijos para você e para a família Assombrado. Um beijo para você, muito obrigada por contar a sua história.
Então, o sonho que ela teve foi muito parecido com o que realmente aconteceu. É como ela disse, um detalhe ou outro não está correto, mas o contexto é exato, praticamente. Inclusive, é como se ela tivesse visto isso no sonho dela pelos olhos de uma outra personagem que estava na história, sabe? Isso já... Isso é um sonho, um sonho premonitório, Meu irmão uma vez também sonhou que... Ele sonhou o seguinte, olha só, veja bem, ela sonhou com isso, mas isso não aconteceu com ela, não aconteceu com o pai dela, né? Como estava no sonho. Meu irmão sonhou uma vez que ele estava num carro branco, em alta velocidade, sentado do lado do passageiro e o motorista aqui do lado dele. E esse carro corria. E ele olhava pro rapaz e falava, vai devagar, você tá correndo muito. E o cara parecia que tava meio desesperado, meio assim, correndo. E aí, ele falou, cara, você vai bater, cuidado. E o meu irmão no carro, no sonho, no carro do motorista, nesse carro branco. E aí ele reparou que ele passou do lado de um posto de gasolina, algo assim, não sei se eu lembro exatamente. E a hora que ele olhou pra frente, veio um carro aqui e eles bateram o carro de frente nesse outro carro que estava cruzando a frente deles. Pronto, esse foi o sonho. Não sei quanto tempo depois que ele teve esse sonho, ele me levou para São Paulo. A gente ia para a Avenida Paulista pegar uns ingressos, negócio. Eu tinha uns 14 anos na época e tava ele no carro da época, acho que era um Uno, não sei, minha cunhada e eu no banco de trás. E ele estava parado num semáforo com um posto de gasolina lá na outra esquina, era um cruzamento. Posto lá naquela esquina, o cruzamento, ele ia para cá. Aí o sinal abriu, verde. Aí ele foi indo. No que ele foi indo, ele viu um carro branco vindo acelerando. Viu o posto de gasolina e na hora, sabe, em uma fração de segundos, ele lembrou do sonho e acelerou o carro, porque ele falou, vai bater, esse cara não vai parar no sinal, ele vai vir com tudo e vai bater. Sabe, meio que lembrou do sonho e acelerou pra passar mais rápido, porque eu falei, ele vai passar o sinal, ele não vai parar. E realmente o cara passou, era um carro branco e bateu no carro, pegou atrás, pegou do meu lado. Se ele não tivesse, talvez, lembrado do sonho e dado uma aceleradinha a mais, em vez de pegar na parte de trás, poderia pegar em cheio do lado da minha cunhada, que estava grávida. Então, mas ele falou, Ana, foi o sonho que eu tive. Só que no meu sonho, eu tava no banco do passageiro do carro que bateu. Aí o cara fugiu. Ele deu ré e fugiu. Depois foram descobrir que era um carro roubado lá em Curitiba, que tava em São Paulo, e sei lá o que o cara tava fazendo, porque ele tava, né, passou o vermelho correndo, não sei se também já tava fugindo, era um carro roubado. E aí meu irmão teve esse sonho, tendo a visão de dentro do... Gente, então aí ele viu batendo no carro dele mesmo, eu não sei, umas doideiras, uns negócios que pai que tem nesse mundo, esses sonhos premonitórios. E ela sonhou com um acontecimento muito triste, mas sonhou. Bom, se você já teve um sonho premonitório, manda a sua história pra gente. E se for comentar, sempre com respeito, ok? Pessoal, um beijo pra vocês, a gente se vê num próximo relato. Beijos.